estamos aqui na Câmara Municipal de Sertânia hoje para a entrega do título de cidadão sertaniense ao professor Antônio Jorge Siqueira e às professoras Elivane Aguiar Gomes e Maria do Carmo de Sobral. Quero inicialmente convidar os vereadores aqui presentes, o vereador Daniel Silva, a vereadora Galva Siqueira, o vereador Edmundo Alves, o vereador Tadeu Queiroz, para compor aqui na... Convidar o prefeito do município, Ângelo Ferreira, para compor aqui a mesa dos trabalhos. Quero aqui convidar também o professor Antônio Jorge Siqueira, a professora Elivânia Torres e a professora Maria do Carmo. A gente vai posicionar aqui os dois aqui, porque todos já têm aí, passa a ter o conhecimento desses sertanienses, né, que hoje vão apenas receber o título. Esse título foi concedido, o do professor Antônio Jorge foi concedido em 10 de agosto de 2016. Foi uma preposição do vereador Orestes Neves, que aqui eu quero, o ex-vereador Orestes Neves, que eu quero convidar para fazer parte aqui também, por favor, Orestes. Eu quero convidar aqui o vereador Edmundo para fazer parte aqui da mesa, para a gente ficar aqui para formar, né, a mesa, ficar formalizada aqui com os 3 assentos garantidos. Nós, neste momento, eu quero... Nós vamos ficar de pé para ouvir o hino de Sertânia. Aqui a gente bota o hino de Sertânia, porque nós estamos em Sertânia, né, e a gente tem que prestigiar a nossa terra.
quero aqui, em nome de todos que fazem a Câmara Municipal de Sertânia, em nome do povo de Sertânia, agradecer aqui a presença de cada um e cada uma de vocês nesta sessão solene. Convidar o vereador Niltinho para fazer parte aqui conosco. Então a gente agradece a todos essa participação aqui neste momento, e também eu quero logo agradecer aqui a Antônio Jorge, a professora Edivânia, a professora Maria do Carmo, por o que vocês têm contribuído com a educação de Sertânia. Nós já concedemos, nesta mesma data que foi concedido de Antônio Jorge, foi em 2016, os outros foram em 2020, nós concedemos já o título e foram entregues ao Samanauá, né? E também de Alfredo Gomes, né? Que já receberam em data anterior. Então isso é uma homenagem que a Câmara, que o povo de Sertânia presta para aquelas pessoas que contribuem de alguma maneira com o desenvolvimento de nosso município. No caso de vocês, com o desenvolvimento na educação, que também se transforma em desenvolvimento social e desenvolvimento econômico, né, que vai abrangendo. Porque meu pai dizia uma coisa: tudo passa pela educação. Então, se tiver a educação, boa base, tudo na frente vai melhorar. Então, eu sempre lembro disso, qualquer coisa que se fala em educação, ele sempre dizendo isso: tudo passa pela educação. Se houver um prestígio na educação, pelo para lembrar, ele foi prefeito aqui em 63, em 1964, ele construiu escola na zona rural. Ele, em 1961, 62, ele deu curso de alfabetização de adulto lá no Alto Rio Branco, na fábrica de Seu Pinheiro, ele e Pastor Abel, onde hoje tem o Lar Fraterno, o Vovó Cavendish. Então, meu pai, Arlindo Ferreira, era professor de matemática, Pastor Abel também era professor, e eles iam para lá à noite dar alfabetização de adulto aos operários da fábrica de Seu Pinheiro. Ele tinha essa visão, essa questão de valorizar a educação. Então, a gente se sente honrado que hoje a Universidade Federal de Pernambuco esteja presente aqui em nosso município, e eu vou aproveitar e fazer logo uma cobrança ao senhor e às senhoras. Vocês têm, eu não preciso mais dizer senhor e senhora, vocês são sertanienses agora, e vocês têm a obrigação de lutar para que cada vez avance mais essa questão na Universidade Federal aqui em Sertânia. Esse é um pedido do povo. Eu quero, neste momento, convidar o ex-vereador Esmeralda para, em breves palavras aqui, falar um pouco sobre Antônio Jorge, já que você, foi quem foi o autor, né, do projeto de decreto legislativo para a concessão desse título de cidadão, ainda em 2016. Por favor. O presidente me pegou de surpresa, hein? Abri a sessão, presidente. Mas vamos lá. Eu não abri, você vai só tocando agora. Vamos lá. Excelentíssimo prefeito, excelentíssimo presidente da Câmara, meus colegas vereadores. Lá atrás, a gente que foi estudante, a gente sempre teve essa visão, como Sertânia é uma cidade muito forte na educação, escola pública que passava em vestibulares concorridos, como medicina, como engenharia e direito, a gente tinha esse sonho que Sertânia pudesse enveredar por esse caminho. E aí, em aproximação com o Jorge, a gente acabou conversando algumas coisas, e a gente tinha essa ânsia,
juntamente com João, com Fabiano e outros professores, a gente chegou até ir Afogados da Engazeira, porque tem uma instituição de ensino, na tentativa de trazê-la para Sertânia. Tal era a ânsia de nós por termos em Sertânia cursos superiores. E aí o projeto caminhou e acabou que aconteceu o que a gente vivencia hoje aqui em Sertânia. E nós dizíamos, Jorge, que nós só tínhamos duas mãos, mas todo o sentimento do mundo, como dizia o poeta. E esse sentimento do mundo é que a gente precisa amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E amar as pessoas é trazer educação, é trazer saúde, é trazer conhecimento, é trazer desenvolvimento. E tudo isso só é possível, como disse o presidente da Câmara, com a educação. Não existe outra forma de transformarmos o mundo, de transformarmos as pessoas, senão pela educação. Então, para mim é uma satisfação muito grande, Jorge, ter esse momento aqui agora, junto com as outras professoras da universidade, na concessão desse título de cidadão sertaniense. E a gente agradece, a gente parabeniza a partir de agora também a gestão municipal por ter absorvido com tanto vigor e com tanta ânsia esse projeto, que eu não tenho dúvida, esse projeto, ele é um dos maiores, se não o maior acontecimento na região do Moxotó. É a região mais atrasada, é a região com menor PIB, é a região com menor renda per capita, é a região que tem o maior índice de analfabetismo. E é necessário, sim, que o poder público esteja presente e que faça os investimentos. Eu não conheço nenhum local em que o poder privado veio antes do poder público ter feito os investimentos necessários. Então é por isso que a gente é um entusiasta do poder público. E eu posso dizer hoje, Jorge, colega seu, porque eu também hoje sou professor da Faculdade de Medicina do Sertão, e me orgulha muito em ser professor. Gostaria muito que fosse uma instituição pública, mas infelizmente é privada, com acesso a poucas pessoas. Mas nós estamos lá com tudo aquilo que aprendemos no ensino público. Na minha primeira escola no distrito de Henrique Dias, a escola Mário Lafayette em Sertânia, a escola Lapilac, e ter tido a oportunidade de estudar aqui, estudando aqui, ter conseguido passar em medicina na Universidade de Pernambuco. Eu vou, Jorge, encerrar minhas palavras. Eu me confesso que estou até emocionado com esse acontecimento. E eu vou encerrar minhas palavras com uma breve poesia aqui, em momento de inspiração. E dizer o seguinte, que o Nemibe floresceu nas entranhas do sertão, fruto da ousadia de visionários cidadãos. Seu lema é conhecimento, humanismo e inovação. Dr. Jorge, com colegas professores, com maestria e dedicação, edificam em Sertânia a mais bela obra do sertão, legando ao Moxotó desenvolvimento e educação. Muito obrigado. Registrar a presença do chefe de gabinete do governo municipal, Antônio Cajueiro Neto, e agradecer a presença. Nós vamos convidar o professor Antônio Jorge, o ex-vereador Orestes e o prefeito Ângelo Ferreira. Quero que o senhor se posicione aqui para fazer a entrega aqui. Eu até vou contar aqui é preciso a gente contar a história que aqui é público, né? E a gente precisa, o professor Antônio Jorge, ele ficou meio enciumado, porque ele até no dia que receber ia ter aqui uma sessão solene para a entrega do título, o falecimento de Padre Cristiano, e foi cancelado na hora a sessão, e ele recebeu um título de cidadão, só que era uma coisa menor, né? A gente depois já fez isso aqui. Isso é um artista de Sertânia, Ivo, um artesão sertaniense, adota do Rio Branco, né? E a gente tem adotado para cada entrega de título de cidadão. Vocês passam a ser sertanienses, mas vocês recebem também um presente de uma obra de arte de um artesão sertaniense, certo? Então aí eu disse, eu vou
mandar fazer uma aqui para que fique igual aos outros. Peguei os colegas dele da Universidade Federal, tinha um quadro desse bonito, e ele não tinha, ele estava meio enciumado. Aí a gente conseguiu corrigir, né? Mas a gente tem que contar a história, né? Para que o povo saiba aqui, porque alguém pode dizer ele recebeu em 2016, isso agora está aqui 7 anos depois, então a história é essa, né? No dia que ele recebeu o falecimento do Padre Cristiano, né? Então se cancelou, né? Ele recebeu sem a sessão solene, aí a gente fez questão de corrigir, atender a choradeira. Eu achei tão solene aquela sessão. Vai receber 2 vezes. Né? Por favor, ex-vereador Orestes, prefeito Ângelo Ferreira. Tá aí dizer que nessa parte aí contém o projeto de decreto legislativo, né? Contém o decreto, né? Para os artigos lá do homenageado. Olha aí, vocês vão receber, Maria, viu? Pode ficar tranquilo. Olha aí. Parabéns. Isso aqui é seu. Isso aqui era isso que faltava, né? Muito obrigado. Município de Sertânia, título de cidadão sertaniense, honra para quem tem honra. O Poder Legislativo Municipal de Sertânia confere o título de cidadão sertaniense para quem manda expedir o presente diploma ao senhor Antônio Jorge Figueiredo. Está vendo, Valdeci? Antônio Jorge, após receber aí seu título, né, a obra de arte aí de Rio, quero lhe convidar para, Antônio Jorge, eu quero lhe convidar para fazer o uso da palavra aí. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, José Severo de Mello, vereador Antônio Henrique Ferreira dos Santos, excelentíssimo senhor Ângelo Ferreira, digníssimo prefeito da cidade de Sertânia, senhores vereadores, minhas diretas colegas da Universidade Federal de Pernambuco, Edivânia e Maria do Carmo Sobral, meus conterrâneos de Sertânia, meus amigos, minhas amigas, Valdeci e Rejane. Bem, eu preparei aqui uma fala na suposição de que eu já fosse cidadão sertaniense, de fato e de direito. Mas como o vereador Antônio Henrique acabou de explicar, efetivamente não precisa relembrar os fatos aqui, sobretudo o falecimento do Padre Cristiano, que é um verdadeiro ícone aqui de Sertânia. É evidente que eu estou mais feliz agora, porque eu já me senti muito feliz com aquele título e achei que foi soleníssimo, entendeu? O discurso de Orestes e meus amigos estiveram aqui todos. Mas agora, além desse título, a Câmara Municipal de Sertânia me concede a honraria de renovar esse título dentro dessa solenidade, então eu me sinto duplamente filho de Sertânia. Então, vai ser um pouco, vocês entendam esta fala aqui que eu vou fazer no primeiro, dentro do primeiro cenário que eu desenhei, entendeu? Mas eu estou muito feliz, felicíssimo vereador, senhor presidente, muito feliz, e vou fazer aqui uma homenagem a minhas colegas, quer dizer, como duplamente cidadão sertaniense, ou como, vou falar para elas como conterrâneas, entende? E dediquei essa fala, que eu pretendo não ser muito longa, que não seja muito longa, intitulado Elogio a Duas Mulheres.
Gostaria de iniciar este elogio agradecendo ao vereador e presidente desta casa, Antônio Henrique Ferreira dos Santos, pelo carinho do convite que me foi oferecido para homenagear as professoras doutoras Maria do Carmo Martins Sobral e Edivânia Torres de Aguiar Gomes, ambas professoras titulares da Universidade Federal de Pernambuco, e que neste momento, nesta solenidade, são distinguidas com o honroso título de cidadãs do município e da cidade de Sertânia. Meus agradecimentos se revestem de imensa alegria pelo fato de eu mesmo, ontem, ter sido agraciado por esta casa com o título que ora lhe é oferecido a essas professoras, distinguidas colegas que somos da Universidade Federal de Pernambuco. A honraria a que me refiro devo para sempre ao vereador Dr. Orestes Teves de Albuquerque, quem reitero meus agradecimentos pelas palavras honrosas no cenário e no foco do NEMIP aqui em Sertânia, que eu acho que isso é que é importante, Orestes, e que se reveste de imensa felicidade e responsabilidade de minha parte enquanto munícipe desta bela, risonha, acolhedora e histórica cidade de Sertânia. A ele e a esta casa, meus eternos agradecimentos, duplamente agradecido. Tudo isto me faz lembrar do dia em que eu, quando criança, adentrei as ruas dessa cidade, embevecido pela novidade que representava o casario de suas ruas, a quantidade de gente de sua feira, o colorido de suas lojas, o barulho intermitente dos automóveis e o vai-vem incessante dos transeuntes. Como já disse mais de uma vez, em outras ocasiões, eu era, nesse dia e naquele momento, como os meninos do romance de Vidas Secas da ficção graciliana, descrevendo o encantamento deles que viviam no mato, como eu, ali no sítio de Santa Luzia, e agora conviviam com a cidade pela primeira vez e mais ainda numa noite de festa. Um dia eu também viera a pé do sítio nosso de Santa Luzia, que não é lá do Albuquerque, mas é aquela que vai ali pertinho do Pernambuquinho. Um dia eu viera a pé do sítio nosso de Santa Luzia, adentrei a cidade, sentindo-me um estranho, e que, não obstante isso, me encantava com o desconhecido burburinho da urbe, hoje, aqui, agora, íntimo dela, mais que isso, duplamente filho dela, emocionado. Estendo a mão nesta liturgia cidadã a estas diletas colegas da academia, a quem tratarei doravante como conterrâneas. Mas eu estou aqui para falar não de mim, mas dessas conterrâneas. A professora doutora Maria do Carmo Martins Sobral é professora titular do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UFPE. Ela é engenheira civil pela UFPE e mestre em Engenharia Civil de Recursos Hídricos pela University, pela especialista em desenvolvimento urbano e regional pela Universidade de Dortmund, na Alemanha. Ela é mestre em Engenharia Civil e Recursos Hídricos pela University of Waterloo, no Canadá. E doutor em Planejamento Ambiental pela Universidade Técnica de Berlim, Alemanha. Pós-doutorado nessa mesma Universidade Técnica de Berlim, pós-doutorado também em Gestão de Recursos Hídricos pelo Instituto de Educação de Água, que é da Unesco, na Holanda, pesquisadora visitante do Instituto de Planejamento Urbano e Ambiental da Universidade Metropolitana de Oslo, na Noruega, representante da região Nordeste da Rede Brasil-Alemanha pela internalização do ensino superior, que é o REBRANIT, e membro do Conselho Administrativo da Operadora Nacional do Sistema Elétrico, a ONS. Deve estar agora com
as fotos com esse apagão lá de São Paulo, né, Maria? Não tem nada a ver com ele. Membro da Academia Nacional de Engenharia, da Academia Nacional de Engenharia, da Academia Pernambucana de Engenharia e da Academia Pernambucana de Ciências APAC. Nós somos confrades, vocês são minhas confreiras, não é? Vamos lá, não é só isso, veja só. Ela é docente permanente dos programas de pós-graduação do UFPE, quando atua na engenharia civil da área de tecnologia e gestão ambiental, no desenvolvimento do meio ambiente do PRODEMA, do mestrado profissional em Rede Nacional de Gestão e Regulação das Águas, com o Profiágua, e na CAPES exerceu as funções de membro do Conselho Técnico de Ensino Superior e foi coordenadora de Ciências Ambientais, como também coordenadora geral do projeto da Diretoria de Relações Internacionais. Essa professorinha aí, ela exerceu funções de direção na Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife, a FIDEM, na Agência Pernambucana de Meio Ambiente, a CPRH, e na Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, que é a SECMA. Ela tem experiência na área de engenharia ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: avaliação de impactos ambientais, gestão do relatório múltiplos de bacias e na qualidade da água, indicação do desenvolvimento sustentável, planejamento e gestão ambiental. Ela tem projeto de pesquisa, ela é docente e é pesquisadora, né? São duas coisas importantes, né? Quem não pesquisa na universidade, as fichas de aula ficam amarelas com o tempo. Mas quem pesquisa atualiza a docência. Então, veja bem, Maria, ela tem um projeto de pesquisa no Observatório Nacional de Segurança Hídrica e Gestão Adaptativa no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. E tem outro projeto de avaliação de parcerias e meios de implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na pós-graduação para promoção de cidades e comunidades sustentáveis. E tem também um projeto de extensão, porque na universidade a gente ensina, pesquisa e produz extensão, e a extensão é a ligação da universidade com a sociedade, que sempre foi um patinho feio na nossa relação, mas que é muito importante. Veja bem, o projeto de extensão de Maria é o NEMIB. Uma salva de palmas para Maria. Está se dando um título a ela porque ela trabalha aqui em Sertânia, ela trabalha no NEMIB, ela é do nosso NEMIB. Esse projeto dela de pesquisa no NEMIB, né, que é um grupo de extensão do Mochotó Pajéu e Ipanema, ela atuou em 2 seminários, que eram o Fórum Trilhas da Cultura e do Inédito Viário, Esperançar no Sertão com Paulo Freire. E ela tem permanentemente vem colaborando desde o início em seminários e palestras, inclusive nessa perspectiva das águas. Maria do Carmo tem uma longa lista de artigos publicados, mas eu só quero indicar 3 dessa longa lista do livro dela, que é Impacto das Ciências Ambientais na Agenda 2030 da ONU. Quer dizer, portanto, está no olho do furacão da nossa demanda do tempo, da mudança climática, tem para 2030. Gestão das bacias hidrográficas e sustentabilidade em 2019, no ano 2019. Finalmente, contribuição na pós-graduação do desenvolvimento sustentável, que foi um projeto, que foi um livro publicado em 2012. Ela atua nas disciplinas de graduação, pós-graduação, participou de 94 bancas de mestrado e 37 de doutorado. Além disso, ela orientou nada menos que 47 mestres e 23 doutores. Eu quero chamar o Arlindo, o Ângelo, meu querido prefeito e senhor presidente. Olhe
orientar aluno para um doutorado é a coisa mais gratificante que tem para um docente, para a nossa missão. Mas vocês não podem imaginar o que é que significa orientar um doutorado. Porque um doutorado é uma contribuição específica, nova, numa área da ciência. Então, o foco, a escolha é sempre do doutorando, mas é preciso que ela coincida e tenha a corroboração do orientador, no caso. Então, é um projeto que caminha dia a dia, ele tem altos e baixos, tem dificuldades, tem momentos sombrios, tem momentos... Então, mas é uma coisa gratificante, porque são 4 anos. E quando vai defender o doutorado, é uma banca de 5 examinadores. Então, veja, uma pessoa que orientou 22 doutores, eu não falei dos mestres, 22 doutores, recebeu um título de cidadão sertaniense e atuar no NEMIC, uma glória para nós. Veja, senhor presidente, eu fiz uma conta rápida aqui. Maria e Edivânia, as duas, elas orientaram 111 mestres e 51 doutores. Quer dizer, eu acho que o salário que a universidade paga, o governo paga para ela já vale. Porque fizeram aqui no Nordeste 52 doutores. Eu acho que é relevante essas criaturas hoje serem homenageadas aqui com o título da casa de José Severo. Eu acho que realmente é um mérito. Eu acho que os vereadores concordam que realmente a casa está dando um título a quem merece. Isso aqui não é fabricação não, entendeu? Então, eu termino aqui ao longo, eu falei muito de Maria, como vou falar um pouquinho de Edivânia, para vocês entenderem que essas pessoas elas são de uma generosidade imensa, mas é de um cabedal de cultura, de um cabedal de profissionalismo, de dedicação, que são atuantes. Os alunos adoram essas mulheres. Cada doutorando que elas orientaram é um filho. Sabe? A Edivânia eu conheço mais de perto porque ela é do meu centro. E eu vejo a relação diligente, a relação respeitosa, a relação carinhosa que ela tem com os alunos. É uma coisa impressionante. Entende? Então eu acho que isso é uma coisa bonita para nós. É um momento de glória. Bom, Edivânia, ela é doutora, ela é de Caruaru, nasceu em Caruaru. Ela é titular do Departamento de Ciências Geográficas do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, que é o meu centro também. Atuou como vice-diretora do CEFIS em 2 períodos, que eu acho que foi de 95 a 99, de 2000 a 2004. E aí ela era minha vice, eu era o diretor e ela era minha vice. Eu posso dizer que foi uma companheira de trabalho, porque fazer gestão na universidade não é coisa fácil, sabe? A academia não é brincadeira, não. A academia geralmente se reconhece o valor das pessoas e nós fomos eleitos. Nós não fomos nomeados pelo reitor, nós fomos eleitos do reitor, do chanceler. Bom, a Edivânia foi durante 2 mandatos vice minha. Quando eu saí, ela foi 2 mandatos diretora do Centro de Filosofia. Então ela conhece de gestão acadêmica muito bem. Foi um belíssimo trabalho meu, um belíssimo trabalho dela. Entendeu? Como gestora, eu não estou falando de ensino nem de pesquisa, como gestora acadêmica, de direção. Bom, como diretora do CEFIS de 2005 a 2009 e 2010 a 2014. Se não tiver certo essas datas, não sei me perdoe. Ela graduou-se inicialmente como Ciências Geográficas na Católica de Pernambuco. Em seguida, foi mestra em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco e doutora, orientada por João Bituto, e doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, onde eu também fiz meu doutorado. Ela tem pós-doutorado na Leipzig Universität, que
a Universidade de Leipzig era a principal cidade da Europa Oriental, da Europa comunista, uma cidade de uma tradição, lá nasceu, morreu, foi sepultado Bach, basta dizer isso, né? É uma grande universidade, tem uma biblioteca belíssima, entendeu? E eu visitei a Divânia lá, um pós-doutoramento dela lá nessa universidade. Ela foi membro da academia, ela é membro da Academia Pernambucana de Ciências, como nós, Maria e eu, membro do Comitê Tecnológico Permanente do CREA, a professora visitante e conferencista com participação em projetos internacionais em diferentes países, na Áustria, na Alemanha, na Colômbia, no Equador e na Suíça, companheira da professora Verena Maia. Coordenadora brasileira de diversos programas de intercâmbio acadêmico, como o Unibral 1 e 2, com as universidades alemãs, especialmente com a Universidade Philips Universität de Marburg e Cal, na cidade de Kiel, né? Ela foi coordenadora brasileira de projetos com a Suíça, que é exatamente essa, a professora Verena que está aqui nesse trabalho com ela, no Postcolonial Teaching in Geography, financiado pelo CED, na Suíça, e em parceria com a Universidade de Lucerne, que está interessada a professora em colaborar muito aqui com o nosso NEMIG. O NEMIG agora deixa de ser municipal para ser nacional e internacional. Entendeu, Anjo? É assim que tem que ser. A professora Helena deu hoje uma entrevistazinha falando português arrastado, mas um português claro, entendeu? Dizendo da importância da vinda dela ao sertão. Conheceu hoje, visitou Eremópolis, salas de aula, para conhecer as salas de aula no sertão, funcionamento de sala de aula no sertão, e está interessadíssima nesse programa de colaboração sobretudo, dessa questão das águas. Então, é uma janela que se abre para projetos futuros de recursos que a gente possa aplicar aqui no nosso NEMIG. Bem, a Edivânia, ela coordenou e coordena o projeto de cartografia e território na região Urabá, na Colônia, em parceria com a Universidade Pontifícia Bolivariana. É coordenadora brasileira do curso internacional de especialização em dinâmicos urbanos, que é Erasmus Plus, lá na Europa. Líder do grupo de pesquisa Sociedade e Natureza Nexus, da UFPE, e atua como vice-coordenadora do projeto de Espaço Livre em Programa Nacional de Megacidades. Foi avaliadora do Programa Nacional do Livro Didático, autora de materiais paradidáticos, coordenadora do SPC do projeto Innovate Brasil-Alemanha, atuou como técnica do órgão metropolitano do CONDEP FIDEM, da Agência do Meio Ambiente, CPRH, e continua atuando como consultora nessas áreas. Possui experiência na área de educação e pesquisa, atua em métodos de tecnicismo de pesquisas e recursos didáticos e pedagógicos, principalmente nos temas espaço público, meio ambiente, planejamento urbano e desenvolvimento regional, tanto no leste europeu como na América Latina e em cidades do porto metropolitano e médio. Edivânia tem, ao longo de sua carreira, 23 livros publicados ou organizados com seu nome, destacando-se entre estes Recife Despedaçado, Distopias Urbanas e Espaciais, Ciência Metropolitana, que é o mais novo, que foi em 2023. Um outro, Desafios em espanhol, Barro, El Dominio del Capital, Efeitos en el Trabajo, la Riqueza y Producción, publicado em Medellín, na Colômbia, em 2022. E ainda um outro também de Medellín, El Habitat Contemporâneo de las Unidades Residenciais na América Latina, em 2021. Edivânia
participou, além de suas aulas de graduação, como tutora do PET, na mesma época que eu também fui tutor do PET. Nós trabalhamos tanto em Recife quanto em Brasília, na CAPES. E é um programa importantíssimo, porque é um programa do MEC, de bolsa para alunos que se destacam como vocações especiais. A universidade tem que premiar as boas cabeças, mas esse trabalho não é um trabalho de elite, mas é um trabalho de aprofundamento, e ela é tutor, um trabalho com um grupo de 12 alunos, e é um trabalho importantíssimo que a Edivânia faz. Ela atuou em 137 bancas de mestrado. Bom, para atuar numa banca de mestrado, tem que ler um trabalho com muita profundidade, com muita paciência para poder arguir, né? Então, eu chamo a atenção que, além de ensinar, pesquisar e essa coisa toda, tem que ler 137 teses de mestrado e 32 de doutoramento. Além de ter orientado 64 dissertações de mestrado e 29 teses de doutorado. Realmente, vocês deram uma contribuição relevante a essa região e doutores do Nordeste. A gente quer que isso seja doutor amanhã aqui, certo? É sonhar muito? Não, acho que não é sonhar, vamos fazer isso. Porque os alunos nossos aqui se doutoram, não lá em Recife, mas aqui mesmo. Quem sabe? Estão se doutorando aí na Paraíba, por que não aqui? Nós somos inferiores aos paraibanos? Não acho. Veja só. Bom, aí eu quero dizer, finalmente a professora anota entre suas atividades o projeto de pesquisa Esperançar, o menino lê o mundo, aprender para transformar, que foi certificado pela coordenadora professora Mariana Zerboni, de Albuquerque, da UFRPE. E o título desse projeto faz referência ao samba Esperançar por esse chão, que é uma homenagem ao educador Paulo Freire. E aí ela comenta no currículo dela, palavras dela. Isso tem a ver com um limite nosso aqui em Sertânia. Vejam bem, no ano do seu centenário, Paulo Freire propicia-se uma reflexão, uma ampliação dos olhares das pessoas referentes às questões culturais nacionais. E nessa perspectiva, o projeto de pesquisa Esperançar, o menino lê o mundo, aprender a transformar, pretendeu dotar a micro-região do sertão do Monchotó, particularmente o município de Sertânia, em Pernambuco, de suporte para a capacitação de sua população, dos jovens, considerando as perspectivas advindas do projeto de integração do São Francisco. O PIS, neste território marcado pela singularidade do semiárido, e que detém elevado potencial em termos de biodiversidade e de recursos humanos. Cabe informar a vinculação deste trabalho de pesquisa com uma atividade vinculada à extensão da UFPE e que foi concebido como projeto para a implementação dos cursos do núcleo de extensão da UFPE em Sertânia. Diz Edivânia, esta proposta vem ao encontro do interesse manifestado por representações de lideranças na micro-região do Monchotó, no estado de Pernambuco, especificamente no município de Sertânia, de implementação de um núcleo para oferta de cursos e serviços de extensão para essa Universidade Federal de Pernambuco. É exatamente aquilo que Orestes dizia aqui. Primeiro, foram professores aqui da área de Sertânia, o professor João Russo, o professor Edmailson Joia, o professor Walter Fabiano, professor Jamil Ferreira, mas eu queria dizer, não apenas esses professores e nós, mas sobretudo a acolhida da Prefeitura de Sertânia a essa proposta da gente. E eu quero aqui elogiar de público a paciência, a generosidade desse prefeito, especialmente desse prefeito que está presente. Que nunca se negou a trabalhar com a gente, a perspectiva da gente implementar, da gente dar um passo mais longo. Eu acho que o que está faltando ainda aqui para
para as coisas acontecerem não é por culpa da prefeitura, não é por culpa dos professores daqui da terra, não é por culpa da nossa universidade, sabe? É por culpa de um trabalho que deve ser feito pela autonomia da universidade. Mas nós não vamos desanimar, nós não vamos ficar calados, nós vamos adiante. Eu lembro muito bem que nos vários momentos em que a gente conversava aqui, Ângelo tinha um sonho, eu acredito que ele continua com esse sonho, que é de perenizar o nosso Rio Moxotó. Primeiro, perenizar porque os dutos de água que vão para a Paraíba passam por cima das nascentes do Rio Moxotó. E perenizar o Rio Moxotó significa a melhor maneira de você trazer água, deixar água, oferecer água aos habitantes do município, ribeirinhos do Moxotó, para o consumo humano, consumo de animais e, sobretudo, para a irrigação. Então, Ângelo, o sonho seu é o nosso sonho, ligado a outros importantes momentos que representa a água. Veja bem, quando nós falávamos da seca no passado, qual era o problema que mais nos afligia na seca? A falta d'água. Falta de chuva, falta d'água. Hoje em dia, Sertânia tem quantas barragens, vamos? 5. Então não está faltando água. Então nós rompemos. Só do São Francisco. Veja bem, água doce, água do São Francisco. Nós rompemos uma cadeia histórica que nos condenava a ser uma região pobre, de subdesenvolvida, porque era uma região de seca. Hoje não tem mais esse problema. Nós temos água em abundância, só que, e aí vem a questão, diante hoje da responsabilidade climática do mundo, a água amanhã vai ser um objeto talvez mais importante do que petróleo, vai ser, se houver uma guerra no futuro, uma guerra global, é pela água. Então a água que nós temos aqui, nós temos que tratá-la com muita responsabilidade, entende? Tratá-la com muito respeito. E tratar com respeito como? Vamos ensinar as nossas crianças na escola como é que se faz uso da água. Vamos ensinar os nossos ribeirinhos como é que se faz a irrigação. Então, e aí vem a universidade com seu potencial de ciência e tecnologia, está aí uma grande líder internacional que lida com águas, que sabe tudo sobre águas. Então vamos aprender com ela, mas ela está conosco, entendeu como é? Então isso é um sonho, sabe, Orestes? Senhores vereadores, senhor presidente, é um sonho que não é apenas desses professores da universidade, não é apenas dos professores aqui do município de Sertânia, é um sonho da municipalidade, é um sonho da universidade, é um sonho do estado de Pernambuco, de nossa universidade, que apenas chegou em Caruaru e parou lá, empacou como um jumento lá em Caruaru. E o sertão, a universidade tem a ver com o sertão. Tem a ver com o sertão. Bem, senhor presidente, minha senhora, meus senhores, eu chego ao final deste elogio para lhes assegurar que o entusiasmo e o envolvimento destas duas eminentes professoras com a educação de qualidade, social e eticamente referenciada, é um novo marco para o desenvolvimento sustentável desta gleba do sertão pernambucano, que tem no município de Sertânia as melhores referências para ser exemplo no uso e manejo das águas da transposição. E mais que isto, para se tornar um polo dinâmico da presença da UFPE no coração do sertão pernambucano, oferecendo educação, ciência, tecnologia. Reitero minha enorme gratidão pela generosidade com que as duas colegas acolheram meus iniciais pedidos de ajuda para levar adiante a ousadia dessa proposta de extensionismo acadêmico de nossa Universidade Federal, que apenas chegou ao agreste do Estado. Elas têm sido em sintonia com o acolhimento dos nossos professores do município de Sertânia
da sua municipalidade generosa, um permanente legado de semeadura da ciência e da tecnologia junto aos professores e alunos dessa região. Eu estou seguro que esta honraria que ora lhes é concedida, por tudo que eu disse aqui e apresentei, tem um caráter de mérito, de justeza e de reconhecimento pelos serviços prestados ao município. Com elas, a UFPE chegou no sertão pernambucano e, como dizemos no popular, chegou para ficar, chegou para valer, chegou para mudar, para transformar, diluindo os abismos que vão do sertão para a beira-mar. Muito obrigado. Eu combinado com o João Luz, que nos ajudou nessa questão dessa sessão, né? Até como interlocutor lá com o Jorge, ele disse, Deus ouve o João Luz aí que a gente vai tocando aqui. E eu tinha combinado para que o professor Antônio Jorge fizesse a apresentação de Edivânia e Maria do Carmo, porque era melhor fazer uma apresentação assim, ele deu um conhecimento, como ele falou aí, né, de toda a vida acadêmica de vocês. Então, a gente resolveu fazer dessa maneira, em vez de ser um vereador fazendo a apresentação, e ele fez com toda a propriedade. Agora eu quero aqui dizer o seguinte, no título de professor Antônio Jorge, como o autor da proposta do decreto foi o ex-vereador Orestes, né? Essa de vocês, me permitam, foi uma unanimidade dos vereadores da casa, os 3 vereadores. Nós temos aqui hoje 5 vereadores, né? O vereador 6, aliás, 6 vereadores, é que eu contei e esqueci de mim. Eu contei só os outros 5, se eu olhar assim não me vi, eu contei 5, certo? Então eu vou convidar todos aqui os vereadores, vereador Edal, vereador Damião, vereador Niltinho, Tadeu, Munico, me convidar também para que a gente faça aqui de maneira separada a primeira entrega do título de Edivânia, certo? E depois de Maria do Carmo, por favor. Eu vou pedir à professora Edivânia que faça aqui uso da palavra aqui para um sertaniense agora de fato de
de direito, né? Boa noite a todos, né? Em nome do nosso querido presidente da casa e do nosso prefeito, eu queria saudar todas as autoridades aqui presentes e em nome do João Lúcio, todos os demais que estão aí na plateia. Esse é um momento muito especial. Eu queria agradecer imensamente essa honraria recebida, dizer que eu renovo o compromisso assumido desde o primeiro momento, em 2017, quando houve um chamamento do nosso conterrâneo agora, né, o professor Antônio Jorge, meu dileto amigo, conforme ele narrou aqui, onde ele compartilhava, né, uma preocupação com respeito ao futuro da juventude, né? A juventude sertânia. E aquele depoimento dele, né, que é o depoimento pessoal da própria história de vida dele, que teve que sair daqui, né, e percorrer tantos mundos para aqui retornar e receber esse título, por uma necessidade na sua formação. Então, todo aquele relato dele e dizer assim, olha, ainda permanece alguns indicadores que a gente precisaria melhorar. Não vou repetir todos os indicadores que já foram mencionados pelo colega Orestes aqui, pelo conterrâneo Orestes. Enfim, então ele dizia assim, não é possível que a gente vai ver uma contradição dessa grande obra de tecnologia, que é esse BISF, né, essa transposição São Francisco, convivendo exatamente com as questões sociais, ainda, né, de 2 séculos, 3 séculos, 4, 5 atrás. Então, é impossível a gente conviver ou seguir adiante no século XXI com esse quadro, né, que representa uma esquizofrenia social. Né? Você tem um elevado tecnologicamente um avanço e do outro lado a gente permanece ainda com essa, digamos, essa precariedade. Né? E aí ele também mostrava, né, os elevados indicadores de desempenho dos estudantes aqui também, os que estavam concorrendo ao Enem, como eles eram ranqueados, ou dos prêmios, né, da matemática, da física, etc., um destaque. E aí, rapidamente, eu assumi aquilo como meu. Isso é minha responsabilidade como cientista social. E aí a gente vai evoluindo na carreira da gente, como ele mencionou aqui. A gente já fez tanta coisa, já fez tanta internacionalização. Eu digo, peraí, então, a gente vai ter que fazer uma mudança de rumo. Vamos agora internacionalizar, na verdade, vamos interiorizar e trazer o que a gente pode ter. Então, como a gente tem uma rede grande de conhecidos, de amigos, né, de cientistas, né, e aí a gente começou a mexer com tudo isso. E dentro da universidade também a gente mexeu, né, Jorge? A gente foi mexendo e foi aumentando o bloco. Nesse momento estamos Maria e eu, mas em nome de nós duas, então tem um elenco de pessoas que atrás que também compraram a ideia. Então nós não estamos sós. Tá? Então eu estou recebendo esse título também em nome de uma série de pessoas que não foram mencionadas, nem eu vou correr o risco, porque pode faltar alguém aqui nessa lista, mas enorme. Pessoas que estão comprometidas com esse projeto de colaborar para que a gente venha contribuir para o surgimento de uma universidade, de uma instituição de ensino pública, gratuita e de qualidade, como esse sertão do Mochotó, do Ipanema e Pajeú. Por isso que a gente nomeou esse NEMIP, né? Nós discutimos bastante para chegar a esse nome NEMIP, que era justamente essa, a gente precisa, né? Essa região precisa, é impossível a gente continuar tendo que ir até a Paraíba, com todo respeito pelo nosso estado vizinho,
para formar esse pessoal que está saindo da universidade, está saindo do ensino médio. Ou então eles têm que ir para Recife, então, enfim, até Petrolina, Garanhuns, não é possível, não faz mais sentido. Então, estamos incluídos nesse propósito. Devagarzinho, step by step. Então, primeiro a gente está com essa proposta de extensão, mas a gente não está contente com isso, a gente está esperando umas coisas, a gente está trabalhando para umas coisas. A gente pode não assistir, né? Mas a gente está, assim, fazendo o máximo para que essa semente aí germine, que a gente possa ter na universidade. Esse é o nosso compromisso e a gente, com esse título, a gente renova ele, tá? E a gente está pedindo apoio agora de gente de fora, não está contente só no nível nacional, então a gente já está pedindo apoio internacional para que esse projeto dele realmente prospere. Então, muito obrigada e eu renovo, e vou renovar diuturnamente esse compromisso, tá? Não precisam nem cobrar, porque eu estou à frente dessa luta, tá? Muito obrigada. Nós vamos contar a professora Maria do Carmo, até fazer um registro aqui, sim, registrar também, temos a presença ali também do secretário de Desenvolvimento Social do município, Paulo Henrique. E eu, não sei se vocês observaram que eu fiz um retrato aqui e dei um recorte e botei no plano dos meus irmãos, porque a professora Maria do Carmo lembra muito tia Alaí. Era a nossa tia mais velha, certo? Estava hoje com 95 anos, mas era nova. Mas ela ainda tem mesmo os mesmos traços. Mas o cabelo, o corte de cabelo, a fisionomia, eu estava aqui comentando com o Ângelo, mas ela lembra muito que eu coloquei aqui justamente para que eu tenho uma irmã que gosta muito dessas coisas. A gente só tem uma irmã, né? Só tem uma. Somos 9 filhos, são 8 irmãos e uma irmã. E eu coloquei justamente porque eu dentro aqui, ela lembra muito tia Nissa, depois não, ela lembra mais a tia Ala, que é a irmã de meu pai, mas aí é um prazer porque a senhora você agora é sertaniense e ainda parece com minha tia. Eu quero convidar os vereadores, o prefeito aqui, para a gente fazer a entrega aqui do sua certidão de nascimento. Certo? Essa ligação é Então, boa noite a todos os senhores, né, em nome do nosso presidente e o nosso prefeito. Então, eu quero dizer também que estou muito emocionado, né, com esse título, com esse momento. Por isso que eu queria ficar aqui com a bandeira. E já quero pedir. Não, apenas. Eu quero tirar uma foto, né? Tá todo mundo vendo, que eu nem conhecia. Né? Agora a gente tem que lembrar, né?
Você quebrou o protocolo da casa. Meu presidente, né? Vem pra cá depois, né? Pra poder a foto, pra poder. Por favor. Isso aí tem que botar lá no jornal da universidade, né? Jorge, Vem, Jorge. É a foto do jornal, né? Eu acho que é bom os três assim. É virar um brigadeiro. A gente vai fazer o filho, vamos Eu quero também pedir os versos do hino daquele sertão para a gente treinar, né? Eu fiquei ouvindo as palavras, já peguei logo. Quando eu vi o São Francisco, eu já fiquei mais interessado. Mas fica difícil para mim dizer alguma coisa depois de umas palavras tão intensas, né? Tão fortes aí do professor Jorge, da professora Divânia. Eu quero assim registrar assim, como é que. O que é que me trouxe ao sertão, né? Na verdade, não sei se vocês sabem, quem bebe a água do São Francisco, do Sagaz aqui, né? Se apaixona. Então, o tema da minha tese de doutorado foi exatamente os impactos ambientais da barragem do rio, lá da barragem do Taparica, no São Francisco, lá pertinho de Petrolândia. E foi quando eu comecei a conhecer melhor esse rio, né? A história dele, as 8 barragens que é ao longo do rio para gerar energia, e depois, ao longo desses anos, imagina, isso foi em 87, né? O Brasil estava começando a pensar nessa questão de impacto ambiental. E agora, atualmente, já há alguns anos, eu coordeno o monitoramento da qualidade da água desse projeto da transposição. Né? Desde antes começou. E sempre assim, a questão da água, essa questão de como é que a gente pode melhorar o nosso sertão, o nosso semiárido, né? Com certeza a água é um tema muito importante, né? Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, eu sempre digo para os meus alunos, que eu sou inter, eu acho muito importante ser inter. Inter no sentido de ser interdisciplinar, né? O fato de ter uma formação na engenharia civil, mas tem que ter a capacidade de conversar com as outras, né? Com o direito, com a geografia, né? Com as outras ciências, para a gente ter uma visão maior. Tem que ser também interinstitucional. Nós não podemos ficar fechados na universidade. A gente tem que ter capacidade para conversar com as prefeituras, né? Os órgãos ambientais, as empresas, então, para a gente trabalhar em conjunto. E tem que ser internacional, né? Para ver o que é que o povo faz lá. Então, esse tempo todo, né? Eu acho que o professor Jorge falou demais, não precisava ter lido tanta coisa no meu currículo. Mas eu sempre tive, eu digo sempre para a geração nova, eu sempre tive essa vontade de ver o que é que os outros fazem lá, o que é que a gente pode aprender. Quando eu decidi ir para a Alemanha, o que é que eu posso aprender? Eu pensava assim, um povo que já perdeu 2 guerras, deve ter aprendido alguma coisa, né? Então eu acho que a gente aprender com o outro, ver o que é que o outro faz, para a gente trazer de bom para cá. Sempre nessa visão de trazer para cá. Mas agora está vindo outro inter, que é a questão da interiorização. Esse inter está batendo na minha alma de uma forma muito forte. Porque desde há muitos anos que eu penso isso, né? Meu filho se formou em Recife, meus alunos se formam em Recife, e a gente não conhece o interior do Pernambuco. O brasileiro não conhece o interior. O povo do Sudeste não conhece a Amazônia. A gente conhece muito mais a Europa do que o nosso próprio país, do que o nosso próprio Estado. Então, eu sinto também uma responsabilidade de fazer esse movimento. Não só de trazê-los aqui, mas também da universidade vir para aqui, né? Então, eu acho que esse movimento da gente, a partir do LEMIP, o que a gente consiga trazer à universidade, mas acima de tudo, fazer trabalhos conjuntos, né?
conjunto com os senhores que conhecem a região, quando a gente fala, o mundo internacional todo está muito preocupado com as mudanças climáticas, né? Agora mesmo vai ter reuniões, o Brasil coordenando, o mundo inteiro, porque o clima está mudando, né? E aqui é um grande laboratório, porque o semiárido já convive há muitos anos com a falta de água, né? Com a escassez da água, a natureza aqui já é muito resistente, agora o povo fala muito resiliente, né? Então o que é que nós podemos aprender? Aprender com as pessoas mais antigas que já conviveram, né? E aprender acima de tudo como é que nós podemos nos preparar para o que vem. Então essa geração nova, fico muito feliz, eu acho que aqui tem um terreno muito fértil, né? Tem um terreno muito fértil, principalmente porque os jovens têm muita capacidade de estudar, de querer estudar, tem um terreno fértil pelos professores, né? E nós não teríamos esse bom rendimento dos alunos se não tivesse os professores da base, né? Eu sempre penso, eu vim da escola pública também, né? E eu sempre penso, eu digo assim, como é que eu cheguei aonde eu estou? É claro que eu tive sempre muitos bons mestres, e nunca me esqueço deles, desde o colégio primário, né? Então, eu acho que eu também estou emocionado por Deus, e acho que a gente vai conseguir, né, Jorge? E ele, muito obrigado. Depois eu quero conhecer suas tias. Eu quero passar a palavra aqui ao prefeito, para quem representa o município, né, e aqui fazer a saudação ao sertanense, ao Antônio Jorge, que é sertanense já 2 vezes, né? E Joana e a Maria do Carmo. Boa noite a todos os presentes. Eu quero cumprimentar a mesa, aqui em nome do vereador Antônio Henrique Fiabo, presidente desta casa, cumprimentar além dele todos os vereadores presentes, os vereadores Tadeu Queiroz, líder do governo aqui nesta casa, o vereador Niltinho Souza, o vereador Edmundo Alves Monteiro, a vereadora Galba Siqueira, o vereador Damião Silva. Cumprimentar os nossos mais jovens conterrâneos, né? Quer dizer, Antônio Jorge já era de Sertânia, já tem esse título de cidadão concedido, e eu cumprimento aqui o vereador Orestes Neves, que concedeu, foi por uma iniciativa sua, esse título a Antônio Jorge de Siqueira, e dizer da nossa alegria de recebê-las hoje como as sertanienses mais jovens, né? O certificado que vocês receberam em 2022, e que a gente é um motivo de alegria pelo que vocês já fizeram, mas mais importante ainda, pelo que vocês podem fazer. Eu aprendi isso com Miguel Arraes. Ele às vezes na campanha dizia: não façam desse voto pelo que eu fiz, ou porque alguém fez, mas porque as pessoas podem fazer. E eu me lembrava ali, nesse extenso e rico currículo apresentado aqui das professoras
Maria do Carmo Sobral e Edivânia Aguiar. Eu me lembrava do que vocês podem fazer, que a gente se lembra dessa terra, que vocês já destacaram aqui nesse discurso, a dificuldade, a escassez d'água, a dificuldade do sertanejo, já tão escrita, decantada, falada em tantos livros, não é? Mas sempre aquela frase de dizer: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. E o povo do sertão é forte mesmo. A gente tem poucos meses de chuva, a gente tem mais tempo de sol, a gente passou, e eu digo, Sertânia teve muitas dificuldades na questão hídrica, que hoje a gente vê a possibilidade do desenvolvimento da população desta terra e desta região como um todo, não só do Moxotó, mas também do Pajeú, do Ipanema, a riqueza que se pode produzir hoje a partir da água do São Francisco. E eu ouvi ali o hino de Sertânia, que é um hino belíssimo, não é nenhum fanatismo nosso dizer que esse hino é belo, ele é bonito. A música é do famoso maestro Nelson Ferreira, um pernambucano conhecidíssimo, maestro, e a letra, que é belíssima, é do nosso professor Valdemar Cordeiro, que foi meu professor no primeiro ano ginasial de português. Professor de português em 1965, naquela época, ginásio Olavo Bilac. Então, Valdemar construiu esse hino, essa letra belíssima, e que foi musicado, tudo isso musicado por Nelson Ferreira. E eu estou dizendo isso porque eu conheço um pouco dessa história. Meu pai era prefeito na época dessa bandeira, do hino, de uma série de coisas que foi feita. Meu amigo Fernando Moraes era diretor do Departamento de Educação. Não era nem secretaria, naquele tempo tinha um secretário, Orestes. A prefeitura tinha um secretário. O resto eram departamentos. Hoje a gente tem várias secretarias. Mas o hino, professora Maria do Carmo, Edivânia e Antônio Jorge, fala do São Francisco. Aqui na cidade, Valdemar Cordeiro disse que Sertânia, que raramente vê Moxotó passar. E é uma verdade. Só de anos em anos esse rio que nasce lá em Pernambuquinho passa com água na cidade. Nós que temos mais cabelo branco, tomamos banho nesse rio, lá tem aquelas lagoas ali, lá no sítio do Seu Pestana, viu, amigo? Eu mesmo tomei muito banho nesse rio. Mas Valdemar sabiamente disse isso. Embora a partir de uma certa distância daqui da cidade, ele vai sendo engrossado pelos afluentes, e quando já passa ali Rio da Barra, ele já passa grosso, chega em Caruaruina, Várzea Velha, largo. E o hino diz que raramente vê passar o Moxotó, que Sertânia raramente vê passar, e que além com São Francisco se abraçar. Então vejam essa composição, e a gente hoje tem o Rio São Francisco, que vem nesse projeto de integração da bacia do São Francisco, que passa aqui pelo canal, uma longa viagem. Ele vem, passa na divisa com
Custódia, entra em Sertânia, percorre vários quilômetros. Como Sertânia é o 6º maior município do estado em tamanho, tem 2.422 quilômetros quadrados. E como essa transposição passa, grande parte, eu acho que é o município que ele corta mais território, esse canal leste, e eu acho que no norte também não tem uma cidade tão cortada pelo canal leste e pelo ramal do Agreste, que passa lá pertinho de Henrique Dias, que o Orestes lembrou aqui, e que vai para Arco Verde, para a barragem de Ipujuca, para de lá e abastecer 68 municípios de Pernambuco, mais de 80 distritos, vilas, povoados, quando essa adutora do Agreste estiver toda pronta. Está sendo construída, vai levar para muitas cidades, e o nome é Adutora do Agreste, mas que passa água. Hoje a gente vai fornecer essa água aqui do São Francisco. Mas Antônio Jorge disse que a gente tem um sonho, que eu registro aqui. Eu quero, antes de falar do sonho, registrar aqui a presença de 2 secretários do município, Paulo Henrique Ferreira, de Desenvolvimento Social, Antônio Cajueiro Neto, que é nosso chefe de gabinete, e registrar também as presenças dos professores Marivaldo Romena e Caliane Passos, que aqui coordenam o NEMIP. Em nome deles, os secretários e dos professores que são da Secretaria de Educação do município, cumprimentar todos os professores aqui presentes. Eu ia fazer isso no início, só estou fazendo aqui já na metade do discurso, cumprimentá-los e cumprimentar também João Henrique Lúcio, professor do Estado, presentes. Então dizer da nossa alegria, desse sonho que é de perenizar o Moxotó. Na década de 80, Ibimirim, cresceu a população. O Álvaro está aqui, que já trabalhou na Ibimirim, cresceu a população exatamente com a irrigação do projeto que tem de irrigação do Boa Vista lá em Ibimirim. Tem o maior açude público de Pernambuco, são 504 milhões de metros cúbicos d'água a capacidade do açude de Poço da Cruz. E quando o rio Moxotó vai se abraçar com São Francisco, ele vai para Ibimirim, professor Antônio Jorge. E aí a nossa luta é para que a gente use essa água não só para as populações humanas, para os rebanhos animais, mas use para irrigação, para produção. A gente costumava dizer, nosso amigo Israel Guerra, que foi deputado estadual, ele dizia que Ibimirim era a Califórnia do sertão, se referindo à potencialidade que tinha aquele perímetro. E que depois que o perímetro foi diminuindo a sua capacidade de produção, a população de Ibimirim diminuiu também. Então a gente pode trazer emprego, renda, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. A gente pode, com o trabalho de todos nós juntos, dos vereadores, da população de Sertânia de forma geral, dos professores, de vocês, nossos novos conterrâneos, se a gente abraçar esse sonho, fazer essa luta, Rui, a gente vai fazer com que as gerações futuras de Sertânia, esse é um projeto de redenção
dessa região. Eu acho que todo mundo deve fazer essa luta. Essa ideia eu já conversei com muita gente, outros têm essa mesma ideia. Não é uma ideia minha, é uma ideia do conjunto que nos despertou pela potencialidade hoje que a gente tem esse Rio São Francisco aqui, e que a gente ama essa perenização do Conchotó, engrandece não é só Sertânia, é Sertânia, Custódia, Ibimirim. Isso ia gerar muito emprego, muita renda, desenvolvimento e desenvolver a nossa economia. Isso aí eu tenho certeza que, como hoje, por exemplo, Santa Cruz, Toritama, aquela região emprega muita gente na área de confecção e etc. Aqui a gente, com a perenização do Mochotó, a gente não ia ter desemprego, porque o rio, a irrigação, a produção, elas chamam outras atividades. E Orestes disse uma coisa aqui importante, que a iniciativa pública, o privado nunca chega antes, o privado chega depois, mas o poder público é quem tem que fazer. E essa questão quem tem que resolver é sobretudo o governo federal, através dos seus órgãos, dos recursos que tem, e a gente fazer essa luta que eu tenho feito constantemente. Vou pregando como quem prega no deserto, pregando para todo mundo essa ideia, porque se a gente quer, tem um provérbio chinês que diz que toda caminhada inicia-se com o primeiro passo, e a gente precisa fazer esses passos, cada um de nós, para que a gente alcance essa luta. E a universidade é importante, e vocês são importantes, e o conhecimento é importante. E quem é dessa área pode todo mundo ajudar nessa ideia e em outras ideias que tragam desenvolvimento para nosso município e para nossa região. Eu me alonguei demais, mas eu me emocionei até com a fala de vocês. Sejam novos cidadãos e cidadãs sertanienses. Nós abraçamos vocês com muita alegria e contamos com a colaboração de vocês também para o engrandecimento de nossa terra que a gente ama tanto. Forte abraço, boa noite a todos, muito obrigado e parabéns pela presença de vocês aqui nessa homenagem. A gente tem aqui um vereador que é meio poeta, né? Eu quero convidar o vereador Daniel Silva ali, que ele fez um verso aqui para prestar uma homenagem. Por favor, Daniel. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade do presidente dispor esse finalzinho de tempo, mas é para agradecer aí esse título de cidadão a todos vocês que são merecedores, né? Somos apenas uma das pessoas que apoiam o que vem de melhor para a nossa cidade, né? Sou o vereador Daniel Silva, já fui presidente dessa casa. Ô Fiado, quando ele recebeu o título de cidadão era presidente aqui, né? A poesia diz assim: a importância de ser cidadão sertaniense, para que o povo não pense que é ser só por querer. Antes tem que merecer, com sua colaboração. Depois da árdua missão, Sertânia fica seu fã, dando o título cidadã, como também cidadão. Está virando, sempre tem um verso aqui com solenidade, também não está ficado aí, faz um verso dele, né? Ele vai disponibilizar aí para que, né? Eu
quero agradecer aqui a presença de todos, né? Mais uma vez aqui, Antônio Jorge, Evânia, Maria do Carmo, de coração mesmo, né? Agradecer o que vocês têm feito e o que vocês tenho certeza que irão fazer, não só para o Sertânia, mas por toda essa nossa região, né? Isso aqui vai ser a gente, creio que daqui a 5, 10 anos esteja tudo uma realidade no campus da UFPE, com perenização do Mochotó. Então a gente, esse trabalho da Universidade Federal aqui em Sertânia, agradecer aos professores aqui, João Lúcio, Laura, Paulo Fabiano, Janilton, né, que se engajam também nessa especial game de SCUB, certo? Mas a gente precisa reconhecer. E eu quero dizer aqui o seguinte: a gente criou aqui uma resolução para que se tenha a concessão do título de cidadão sertanense. E que tem lá alguns itens e que a pessoa tem que se encaixar em pelo menos 3. Né? E umas coisas é isso: é ter feito alguma coisa, fazer alguma coisa do Sertânia, engrandecer o nome do Sertânia, certo? Ter uma participação na vida econômica ou social, ou na parte da educação e cultura no nosso município, para que tenha direito a esse título. Então, vocês hoje receberam, Antônio Jorge, a gente, quando colocar no quadro por ditar, para ele não chorar mais, né? E a gente é uma honra para a gente aqui, como vereador do Sertânia, estar concedendo esse tipo de cidadão a quem realmente merece, tem colaborado com o nosso município. Então, quero deixar aqui, em nome do povo do Sertânia, em nome dos vereadores, das vereadoras, né, o agradecimento pelo que vocês têm feito aqui. E, mesmo sem necessidade de cobrar mais, a gente aproveita e cobra. Vamos fazer cada vez mais, né? Vamos lutar para que a gente melhore cada um. Eu não sei se Anjo citou, mas esse hino de Sertânia foi criado em 1960 de algum, não lembro direito, mas eu sei que em 65, 6, e foi gravado posteriormente, em 1979, eu acho, por Cláudio Honor Germano. O hino aqui foi gravado por Cláudio Honor Germano, que é um grande cantor aí do Frevo Pernambucano. E depois foi gravado pelos artistas sertanenses, né? Em ritmo de forró, em ritmo de frevo. Então a gente tem tudo isso aqui, o Jair viu aqui, na voz de César Amaral, né? A gente tem, mas tem outros que gravaram também, né? De Helder, de Cristina, de Jairo Araújo, já falecido, né? Mas outros gravaram, ou pelo menos cantaram, e deram em outros ritmos, né? Não só no ritmo original, mas também em ritmo de forró, em ritmo de frevo, certo? Esse hino tão bonito e que fica bonito em qualquer ritmo, né? A gente agradece e até dizer que a gente tem uma ligação lá que tia Léo, um outro irmão do meu pai, foi coordenadora da faculdade da biblioteca da Faculdade de Direito de Recife, né? Por uns 40 anos pelo menos. A vida dela foi lá, ela faleceu agora, já estava aposentada, faleceu aos 93 anos, há uns 6 meses atrás, né? É esposa do Zé Cláudio, escultor, pintor lá de Olinda, né? E a gente, ela tem essa ligação, né? Ela é muito amiga, inclusive, de Ana Arraes, né? É muito amiga de Ana Arraes por conta de conhecer lá na faculdade ainda, quando Ana foi estudando lá. A gente agradece mais uma vez a todos e parabéns a vocês que receberam o título, parabéns aqui a Oreste que concedeu, parabéns a todos nós vereadores que concedemos a vocês, né? E a todos que fazem Sertânia por ter recebido vocês como novos filhos de Sertânia, certo? Um beijo no coração de cada um.